E aí, meus consagrados, tudo na paz? O gênero de jogos de plataforma foi um dos primeiros gêneros de jogos que fez sucesso, isso bem antes da era dos jogos 3D. Antigamente, no início da era dos videogames, o que mais tinha era jogo de plataforma 2D. Depois de um tempo, assim que foi lançado o Play 1, o Nintendo 64, também começou a surgir jogos de plataforma 3D. Mas com o passar do tempo, os jogos de plataforma começaram a ficar menos popular e hoje em dia um jogo de plataforma não faz tanto sucesso como ele fazia antigamente. Mas mesmo assim, hoje em dia ainda tem muito jogo de plataforma bom e que vale a pena jogar. E pensando nisso aí que eu resolvi fazer essa lista com vários jogos de plataforma super leves e que vão rodar até em um PC bem fraco. Aqui vai ter jogo de plataforma 2D e jogo de plataforma 3D também. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Ori and the Blind Forest é um jogo de plataforma 2D com gráficos muito bonitos, mas ainda assim é um jogo bem leve. Na história desse jogo você controla Ori, que é um espírito de luz guardião da floresta de Nibel. Essa floresta de Nibel era um lugar mágico e muito pacífico, até que depois de uma tempestade, o Ori acaba se desprendendo da árvore guardiã da floresta e muita coisa ruim começa a acontecer depois disso. Você acaba descobrindo que o principal vilão da história, uma coruja negra chamada Kuro, atacou a árvore espiritual e roubou a essência dela. E por isso tudo começa a morrer na floresta e um desastre acontece. E você, como guardião, vai ter que ir atrás do vilão e tentar salvar a floresta. Falando assim, a história pode até parecer clichê e bem simples, mas ela é muito mais complexa que isso. Só que eu não posso falar mais nada porque senão vai ser spoiler. Call the Kangaroo Route 2 é um jogo de plataforma, só que diferente do primeiro jogo, esse aqui é um jogo de plataforma 3D. Esse é um jogo bem antigo, lá da época do PlayStation 2, na época que jogo de plataforma fazia bem mais sucesso do que hoje em dia. E esse jogo aqui saiu para PlayStation 2 e saiu essa versão para PC também. Call the Kangaroo Route 2 tem uma história bem simples. Você controla o Call, um canguru da floresta que no início do jogo acorda enjaulado dentro de um navio de um caçador de animais. E a história vai seguir a partir daí, com o Call tentando impedir esse caçador de vender animais para outros continentes do planeta. A história do jogo é só uma desculpa para gameplay, mas isso não faz o jogo ser ruim não. Esse jogo era muito famoso no PlayStation 2 e eu tenho certeza que muita gente que está vendo o vídeo aí vai sentir nostalgia lembrando desse clássico. Hollow Knight é um jogo de plataforma 2D que é um pouco diferenciado dos outros jogos de plataforma que você está acostumado. Porque Hollow Knight tem um mapa muito grande e outra coisa, esse jogo te dá a possibilidade de explorar o mapa onde você não tem que necessariamente ir seguindo uma linha reta até o final, exceto em alguns momentos do jogo que você realmente tem que seguir adiante para continuar a história. Mas fora isso, você pode explorar o mapa à vontade e andar à vontade pelo jogo. A história de Hollow Knight é bem subjetiva e cada um vai interpretar da sua própria maneira. Ela se passa no reino de Hollow Nest, um lugar onde já foi um reino próspero, cheio de pessoas, mas atualmente é um local praticamente morto e sem vida. E no início do jogo você não sabe de nada, você vai descobrindo tudo à medida que você vai avançando. Essa que é a graça do jogo, você ir descobrindo a história de pouco a pouco. Super Meat Boy é um dos jogos de plataforma mais hardcore que você vai jogar na sua vida. No jogo você controla o Meat Boy, um pedaço de carne que quer salvar a namorada dele, a Bandage Girl, que significa garota curativo, do maldoso vilão Dr. Fetus. Como você viu, a história do jogo é bem aleatória e nonsense, mas o foco do jogo não é a história, é na gameplay hardcore que o jogo tem. O jogo ficou famoso justamente por isso, porque é um jogo muito difícil e ele tem um ranking mundial para você ver quem que vai terminar a fase mais rápido. Se você achava que jogos como Dark Souls e Mineirinho Ultra Adventures eram jogos difíceis, isso é porque você nunca jogou Super Meat Boy. Rayman Legends é mais um jogo de plataforma 2D que tem os gráficos e trilha sonora muito bonitos. Outra coisa interessante é que esse é um jogo dublado. Apesar dele não ser um jogo focado na história, o jogo tem uma historinha por trás e sempre que tiver uma cutscene, ela vai ser dublada. No jogo, você vai controlar o Rayman, esse personagem aí na tela, e ele vai ter que tentar salvar o mundo depois que as forças do mal
começaram a dominar o mundo. A história é bem clichê, mas o jogo não é focado na história, é focado na gameplay. Eu peguei esse game de graça na Epic Games um tempo atrás e eu joguei ele. E o que eu tenho pra te falar é que esse jogo é uma obra de arte. Ele não é focado em história, mas tem trilha sonora, jogabilidade, gráficos, tudo incrível. Trine Enchanted Edition é o primeiro jogo dessa famosa franquia de jogos de plataforma. No jogo você tem 3 personagens para escolher, que são personagens baseados em jogos de RPG. Tem uma ladra, um cavaleiro e um mago, e cada um deles vai ter a sua própria habilidade diferente um do outro. E para passar de fase, você vai ter que controlar os 3 personagens, porque vai ter parte do jogo onde você só vai conseguir passar com um personagem, vai ter outra parte que só vai conseguir passar com outro personagem, e por aí vai. Na história do jogo, esses 3 personagens, cada um sozinho, estava procurando pelo lendário artefato chamado de Trine, e cada um pensava que ele sozinho estava indo atrás do Trine. Ele pensava que não tinha mais ninguém que conhecia sobre essa lenda. Só que quando eles chegam no local, cada um percebe que tinha outros 2 indo atrás do Trine também, e com isso o destino dos 3 personagens são unidos e eles meio que viram uma entidade só. E é aí que vai começar a sua história no jogo. Iconoclasts é um jogo de plataforma 2D e na história do jogo você controla uma menina chamada de Robbie, uma mecânica que o pai dela também era mecânico e ela vive em um mundo cheio de máquinas onde só os mecânicos podem operá-las. A Robbie queria seguir a mesma profissão do pai dela e também ser uma mecânica, só que uma religião do mundo dela queria proibir isso, mas indo contra a religião dela, ela herda a chave inglesa do pai dela e usa para ajudar os amigos. A história do jogo é bem mais complexa que isso e ela vai te fazer refletir sobre o mundo que a gente vive, mas se eu falar qualquer coisa a mais, aí já vai ser spoiler demais sobre a história do jogo. Ah, uma coisa interessante que eu não posso deixar de falar aqui é que esse jogo foi feito por uma só pessoa. É isso mesmo, uma só pessoa sozinha criou esse jogo inteiro e ela demorou 10 anos para fazer o jogo. Esse jogo é como se fosse o trabalho de uma vida de uma pessoa, demorou demais e o jogo ficou muito bom. Rochard é um jogo de plataforma e é um jogo de ação também. No jogo você controla John Rochard, que é o líder de um grupo de mineradores espaciais, e o jogo começa quando o John encontra uma estrutura desconhecida em um asteroide que ele estava escavando. Até que ele e o grupo dele são atacados por um grupo de mercenários que já conheciam esse asteroide e queriam roubar tudo para eles. E agora o John vai ter que tentar sobreviver contra esse ataque de mercenários nesse asteroide até a equipe dele chegar para tentar ajudar. A história do jogo é bem simples e o foco do jogo é nos desafios e nos puzzles que você vai ter que resolver. Por ser um jogo que se passa no espaço, a jogabilidade dele é como se você estivesse no espaço e você vai ter que ir resolvendo desafios até conseguir chegar no final das fases para tentar zerar o jogo. A Hat in Time é um jogo de plataforma 3D e, como você pode ver aí, ele tem uns gráficos muito bons. A história do jogo é bem simples e até um pouco engraçada. No jogo você é essa garotinha aí, que estava a bordo de sua nave espacial até que alguém interrompe o caminho dela viajando pelo espaço e não deixa ela passar sem pagar imposto antes. Aí quando ela estava discutindo com essa pessoa, o combustível da nave dela, que são ampulhetas do tempo, acaba se espalhando nos planetas do sistema solar ali perto. Aí agora, para poder continuar seguindo a viagem, ela vai ter que seguir em cada um desses planetas para recuperar o combustível. A história do jogo é basicamente isso, ela é bem simples e no jogo você vai ter vários planetas para seguir jogando e olhando rápido a gameplay do jogo lembra muito aquele Super Mario 64 do Nintendo 64. Apotheon é um jogo de plataforma inspirado na mitologia grega e tem a história muito parecida com a de God of War do PlayStation 2. Na história do jogo, Zeus, que é o maior de todos os deuses, resolveu abandonar a humanidade e também convenceu todos os outros deuses a abandonar a humanidade também. Aí, agora que a humanidade não tinha mais os deuses, os rios começaram a não ter mais peixes, a terra não nascia nada, ou seja, a humanidade estava condenada à extinção agora que ela não tinha mais o apoio dos deuses.
Até que Nick Andrews, o protagonista, que é um bravo guerreiro, decide chamar a atenção dos deuses à força, e para isso ele vai contar com a ajuda de Hera, a esposa de Zeus. O jogo tem um mapa bem grande que vai passar por vários reinos de vários deuses, desde o reino do mar de Poseidon, Ares, até o Olimpo indo contra os Zeus. À medida que você for avançando no jogo, você vai evoluindo seu personagem como se fosse um jogo de RPG. Katana Zero é um jogo que vai contar a história de Zero, um espadachim que há 7 anos serviu o exército e que perdeu boa parte da memória depois de um traumatismo fatal na cabeça que quase levou à morte dele. E agora o protagonista do jogo é um mercenário, que tem as habilidades de manipular o tempo e ele usa isso em combate. Durante o jogo você vai várias vezes entre as missões conversar com o psiquiatra para tentar resolver os problemas que o Zero tem na cabeça dele. E com isso a gente percebe que o protagonista ainda tem um trauma do passado dele. Aí sempre depois dessa conversa com o psiquiatra, o protagonista recebe uma missão de quem que vai ser o próximo alvo da missão de mercenário dele. A história desse jogo, apesar de ter muita ação, vai puxar muito pro lado humano e filosófico do personagem. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo de jogos leves aqui do canal. Se você gostou, deixa o like aí e dá uma passada no canal porque tem vários vídeos de jogos leves aqui. É sério, depois de conhecer esse canal aqui, você nunca mais vai ficar sem jogo para jogar no seu computador. Então é isso aí, até a próxima, valeu, falou!